O Internacional venceu a equipe do Goiás fora de casa e contou com um bom resultado em Curitiba. O empate do Atlético Paranaense com o Corinthians fez com que o Internacional terminasse o dia a 1 ponto do líder do campeonato. Após a partida, o técnico Mano Menezes, em entrevista coletiva, mandou um recado para Wesley Moraes e falou sobre falta de comprometimento de alguns jogadores. Relatou também o bastidor de uma conversa que ele teve com o Rodrigo Dourado logo em sua chegada, já projetando a saída de Dourado, que deverá ser oficializada ao longo dos próximos dias. Tem uma dúvida envolvendo o goleiro Daniel, que não está suspenso e pode enfrentar a equipe do Botafogo. Esse é o Diário do Inter KTO, de quarta-feira, 15 de junho de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla. Nesse vídeo eu faço um resumo do que de mais importante aconteceu no dia, essa quarta-feira, do Internacional. E claro que o principal assunto é a vitória 2-1 fora de casa sobre a equipe do Goiás. Eu fiz um resumo da partida com os principais destaques, tá aqui para você conferir a minha análise e o relato sobre o jogo, com o que de mais importante aconteceu ali. Mas depois da partida, o Inter ainda teve uma outra notícia boa relacionada à pontuação e relacionada à tabela do Campeonato Brasileiro. Porque lá na Arena da Baixada, o Corinthians empatou com o Atlético Paranaense pelo placar de 1-1. E com esse empate, em primeiro lugar, o Atlético Paranaense não encostou no Internacional. E depois, o Corinthians não disparou na frente do Internacional. O Corinthians é o segundo colocado na tabela nesse momento, com 22 pontos. O líder é o Palmeiras, tem 22. É verdade que o Palmeiras joga amanhã. E o terceiro colocado é o Internacional, com 21 pontos. Então, se der uma zebra do Palmeiras nessa quinta-feira, o Inter tá a 1 ponto do líder, tá? O Inter tá nas cabeças do Campeonato Brasileiro e o resultado do Atlético Paranaense contra o Corinthians foi muito importante para o Internacional ficar nesse bolo, não perder Corinthians principalmente de vista. Pode ser que o Palmeiras dê uma despontada ainda, mas o Inter tá na parte de cima da tabela e isso é importante. Eu quero repercutir alguns trechos da entrevista coletiva do técnico Mano Menezes, trechos que eu julguei importante. Um deles é relacionado a Wesley Moraes. E o Mano Menezes deu um recado, mandou uma mensagem para Wesley Moraes na entrevista coletiva. E nessa resposta ele deixa claro que, obviamente, o ambiente entre ele e Wesley Moraes não é dos melhores, ele não está totalmente satisfeito com o trabalho que vem fazendo o Wesley Moraes. A gente sabe que da parte do Wesley Moraes também não existe essa satisfação. A gente ouviu o empresário do jogador, o Paulo Nemi, que fez críticas ao Mano Menezes, fez críticas à maneira com que o Mano conduzia a entrada do Wesley Moraes na equipe, e obviamente que isso não pegou bem, tá? O Mano foi perguntado sobre o fato do Wesley não ter sido relacionado, e olha a resposta do Mano. Respeito o dia a dia. Com base nesse dia a dia, eu escolho os jogadores que acho que estão me entregando em termos de trabalho, dedicação, comprometimento. Eu acredito nisso no futebol. Não somos o melhor time do campeonato, mas temos que ser o mais organizado. Temos que trabalhar bastante. Eu procuro ser justo, porque os outros jogadores estão me olhando. E aí, quando eles se comprometem, eles se entregam e não são ouvidos, não são recompensados, pega mal para mim. Treinador tem que ter isso com os jogadores. Ele fala sobre... Vamos lá, eu só quero traçar um paralelo com vocês. Depois do jogo contra o Flamengo, eu perguntei pro Mano sobre o Lisieiro, que não vinha sendo relacionado, tá? E o Mano falou sobre logística, falou sobre métodos e critérios para montar o banco. Que às vezes um jogador tá desgastado de alguma posição, precisa preencher o banco com jogadores de um determinado setor. Tá, essa foi a explicação do Mano em relação ao Lisieiro. Uma pergunta muito parecida foi feita sobre o Wesley Moraes. E aí o que ele cita é comprometimento, dedicação e trabalho, tá? Que ele coloca no banco quem dá essa resposta no dia a dia para ele. Óbvio que eu não tô errado em ler que ele tá dizendo que o Wesley não tá ali porque ele não entrega em trabalho, dedicação e comprometimento aquilo que o Mano quer, né? E que se ele tirar outros jogadores que se dedicam mais que o Wesley Moraes do banco para colocar o Wesley Moraes, ele perde o grupo e ele tá certo. É um recado, é uma crítica do Mano ao Wesley Moraes, tá? Nessa resposta. E que, pra mim, foi bem direta ao jogador
que aí, atualizando, o Inter quer se livrar dele, é um alto salário, R$500 mil, vai tentar conversar com o empresário do jogador para tentar construir uma saída no sentido de, cara, aqui tu não vai ser utilizado. Tu quer ficar mesmo aqui até o fim do ano? Ou tu quer tentar outra coisa? É o que o Inter vai tentar fazer com o atleta. Próximo assunto que eu quero falar, ainda sobre a entrevista do Mano Menezes, outra revelação excepcional que o Mano deu na entrevista coletiva foi falando sobre Rodrigo Dourado, tá? Ele foi perguntado sobre a venda do Rodrigo Dourado, um jogador que ele vinha recuperando ao longo dos últimos jogos. E aí ele relatou que quando ele chegou no Internacional, ele teve uma conversa com o Rodrigo Dourado. Uma conversa onde ele perguntou: Tchê, o que tu quer da tua vida? Foi que o Mano largou pro Rodrigo Dourado. E o Dourado abriu o jogo pro Mano, falou: cara, eu quero sair. Pela circunstância atual, eu acho que é melhor seguir minha vida. E o Mano fez um pacto com o Rodrigo Dourado, que é: tá bom, segue a tua vida, mas nós vamos trabalhar para que tu saia daqui em alta. Naquele momento, o Dourado era muito vaiado na arquibancada. Vamos trabalhar para que tu saia em alta. E assim foi, o Dourado recuperou a titularidade, saiu aplaudido. O último lance que eu tenho do Dourado, tá? Jogo contra o Flamengo, o Dourado sai pra entrada do Johnny, tá? O Dourado sai cansado pra entrada do Johnny. Ele sai lá do outro lado, ele dá a volta, tá? E o torcedor aplaude o Dourado. Essa foi a última imagem do Rodrigo Dourado no estádio Beira-Rio. Foi a última participação do Dourado no estádio Beira-Rio. E que bom, né? Um cara que tem uma história linda no Inter, de anos, chegou aos 12 anos no clube, são mais de 15 anos de internacional, conseguir sair de alguma maneira por cima, tá? Não acho que a saída dele foi justa com o Dourado, pelo que ele apresentou, mas de alguma maneira a última imagem dele foi por cima, e legal o Mano relatar isso. Ele ainda disse que o presidente ainda havia assumido algumas questões com o Dourado, e a gente procura sempre cumprir aquilo que falamos. Mais ou menos dizendo que o presidente havia prometido pro Dourado que ia liberar ele, tá? E aí é um fator importante da negociação do Inter com o São Luís. O Inter havia se comprometido com o Dourado para liberar o jogador. Inclusive, sobre a saída do Dourado, tá? $500 mil. Hoje eu coloquei um vídeo nessa quarta-feira aqui no canal falando sobre um cálculo que eu fiz no Donos da Bola, tá? Onde eu digo, com o dinheiro que o Inter ganha com a saída do Dourado, é possível trazer Arangues. Com o dinheiro arrecadado com a saída do Dourado, é possível bancar o Arangues até o fim desse ano. Vai nesse vídeo aqui que eu explico para vocês e falo também sobre Yuri Alberto, jogador que a direção admite que é um sonho no mercado de transferências. Gente, todo mundo bateu Biela, tá? Muita gente bateu Biela depois do jogo contra o Goiás pelo cartão amarelo do Daniel. Alguns sites noticiaram que o Daniel está suspenso. Não, o Daniel não está suspenso. Na hora da jornada a gente nem levantou essa possibilidade porque a gente sabia que o único cartão amarelo do Daniel no campeonato havia sido contra o Fluminense. Alguns sites, na época da partida, deram um cartão amarelo para o Daniel no jogo contra o Corinthians. O que não aconteceu. Não houve cartão amarelo para o Daniel contra o Corinthians. Lá na súmula da CBF está claro isso. Então mesmo com o cartão amarelo, o Daniel poderá jogar contra a equipe do Botafogo, e isso é importante, tá? Pra fechar, deixa eu falar de KTO. Amanhã tem Palmeiras e Atlético Goianiense. É o jogo que o Inter vai dar uma olhada na secação, tá? Porque o Palmeiras hoje tá a 1 ponto do Inter. Se o Palmeiras inventa de tropeçar, o Inter fica, nas catas da liderança. Odd do Palmeiras 1.36 e odd do empate 5. Odd do Atlético Goianiense 8.5. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!